Olá, seja bem-vindo ao Comentando Livros. Aqui irei falar a respeito de minhas leituras atuais e reler livros importantes em minha vida. Para cada capítulo do livro, irei gravar um vídeo resumindo, comentando, uma espécie de resenha. Vamos lá? O primeiro livro a ser comentado é A Pirâmide da Sabedoria, de Brett McCracken. Introdução. Uma era sem sentido. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Provérbios, capítulo 1, versículos 20 ao 22. Nós vivemos em um tempo de muito acesso a informações, mas pouca sabedoria. Há mais, mas nós somos menos. Somos bombardeados por todo tipo de conteúdo, e isso tem nos deixado cansados e hiperestimulados. Mas como ter sabedoria em um mundo desta forma? O livro nos propõe uma dieta de consumo de informações, uma dieta rica de sabedoria e pobre de tolice. A ideia é inspirada na Pirâmide Alimentar, publicada pela primeira vez em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Foi projetada para ajudar as pessoas a entender a tolice de comer apenas salgadinhos, refrigerantes e doces, e a sabedoria de comer grãos, frutas e vegetais. É um excelente guia visual e ajuda a compor uma dieta equilibrada. Assim como a pirâmide alimentar, o livro afirma que precisamos de uma pirâmide de sabedoria. Mas antes de apresentarmos a pirâmide da sabedoria, o livro nos convida a refletir sobre como chegamos até aqui. A pandemia de 2020 evidenciou a gravidade da crise na era digital. Enquanto médicos e profissionais tentavam entender e lidar com a situação, a velocidade das informações, sejam boas ou ruins, fizeram com que convicções pessoais, análises às pressas, notícias sem fontes, informações sem conhecimento verdadeiro criassem um problema tão perigoso quanto a doença. Havia incerteza sobre tudo e, consequentemente, ansiedade, raiva, debates, sentimentos conflitantes nas pessoas. Mas isso não é um problema novo. Antes disso, na eleição de Trump, em 2016, os especialistas ficaram chocados ao perceberem uma nova realidade. As pessoas eram mais movidas pela raiva do que pela realidade, mais por medo do que pelos fatos. Isso resultou na declaração da palavra do ano pelo dicionário de Oxford, em 2016. A palavra era pós-verdade. Esta palavra é definida da seguinte forma: relativa ou denotando circunstâncias em que fatos objetivos são menos importantes e influentes na formação da opinião pública do que apelos pessoais, opiniões e crenças. O novo normal, entre aspas, da pós-verdade, tenta relativizar tudo e remover Deus como padrão supremo da verdade. Porém, sem Deus, o que sobra são as verdades interpretadas por indivíduos. Não há nenhuma verdade sem Deus. Esse novo normal tem nos adoecido, nos viciado. Nunca houve tanta depressão e ansiedade. Nunca houve tanta informação e opinião partidária. Nunca houve tanta distração e perda de tempo. Estamos sendo bombardeados a todo tempo com notícias de fontes duvidosas. Pessoas com grande influência, porém com conteúdo vazio, se destacam. Estamos comendo informações demais, comendo muito rápido
e comendo somente o que queremos, e isso tem nos adoecido. Mas o que devemos fazer? A lógica seria se retirar desse meio digital, se afastar, se isolar. Mas será que isso resolveria mesmo? A resposta é não. Se olharmos para a Bíblia, veremos que Jesus e seus discípulos não fugiram dos doentes. Eles iam até os que precisavam de ajuda e permaneciam com eles. De cristãos cuidando de seus vizinhos pagãos, diante das pragas devastadoras do início do Império Romano, até os médicos missionários que contraíram ebola na África Ocidental em 2014, os discípulos de Jesus têm assumido o risco de contaminação, mas não abandonam os que precisam de ajuda. O cristianismo é o remédio para a nossa sociedade doente. A pirâmide da sabedoria é um plano para estabilizar uma sociedade doente, tornando os cristãos mais sábios para que sejamos sal e luz. No próximo vídeo, iremos falar sobre o capítulo 1º do livro. Peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Queria saber também o feedback de vocês a respeito desse novo projeto. Que Deus abençoe.